No Jornal Hoje, São Paulo assiste a uma alta de 70% nos sepultamentos em maio. O estado é o epicentro da Covid-19 no Brasil. O Nordeste tenta retomar os negócios, mesmo com elevados números de Covid. Em Pernambuco, foram confirmados 1.000 novos casos nas últimas 24 horas. As manifestações antirracistas nos Estados Unidos ganham o mundo. Hoje, milhares de britânicos foram às ruas pedir justiça racial. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá. SPTV primeira edição, oferecimento Uninove. Matricule-se já na Uninove e ganhe internet grátis de 5 GB. Olá pessoal, 12:02, mais um sábado com essa cara diferente, né, na Grande São Paulo, quase tudo fechado e ainda esse tempinho nublado. Estamos terminando a primeira semana de junho e seguindo a vida em meio a essa pandemia. Os números de mortos infectados pela Covid-19 seguem altos aqui na capital e os cuidados continuam sendo necessários. Máscaras, higiene e evitar aglomerações. Depende de todos nós. Boa tarde para você, de nós, mas também do poder público. Começou a valer hoje a medida da Prefeitura da capital que determina que os ônibus circulem apenas com a capacidade máxima de passageiros sentados. Para isso, a SP Trans prometeu aumentar a frota. O Bernardo Bortolotto está no Terminal Parque Dom Pedro II e acompanha como é que está a situação aí do transporte ao vivo. Vamos conversar com ele então. Boa tarde, Bernardo. Tem mais ônibus nas ruas? Vocês perceberam isso? Oi, Glorinha. Boa tarde para todo mundo. Olha, a SP Trans diz que são 2.000 veículos a mais circulando pela capital. Nós percebemos, sim, um número maior de ônibus, mas num sábado de quarentena em que o movimento é bem abaixo do normal. Você quer ver? Eu estou aqui no Parque Dom Pedro II, no centro da capital. Olha só como é que está o movimento. Para quem conhece essa região, conhece o terminal aqui, sabe que aqui não tem praticamente ninguém, que o número de passageiros geralmente é maior. Mas sim, olha a quantidade de ônibus que tem à disposição para dar conta dessa nova medida que começou a ser adotada hoje. Passageiro dentro do ônibus apenas sentado. Em pé só se for para desembarcar ou por opção, viu? Não dá mais para ter aquela lotação, superlotação que o paulistano está acostumado quando pega o ônibus aqui na capital. Andar apertado, nem pensar mais. Então, cobrador e motorista vão ficar espertos na fiscalização e o passageiro também pode denunciar para o cobrador se perceber alguma irregularidade. É importante dizer que os ônibus têm que sair dos terminais praticamente vazios. Por quê? Porque eles vão passar nos pontos de ônibus depois e tem que pegar os passageiros e precisam ter espaço para esses passageiros sentarem, não para andar em pé. Então, por isso, pode ser que o passageiro esteja no ponto de ônibus e se o veículo estiver com a lotação máxima de pessoas sentadas, o motorista vai passar reto. E aí a importância de ter mais veículos também, né? Justamente para sair quase vazio dos terminais, o que já é um desafio, e para ter um número maior desses ônibus fazendo as linhas para dar conta desse fluxo de passageiros. Agora, claro, eu circulei hoje pela manhã na capital, peguei algumas linhas e conversei com alguns passageiros que, diante de todo esse cenário que eu desenhei de aperto, mesmo na quarentena, tem gente que só acredita nessa obrigatoriedade vendo. E a partir de segunda-feira, que é quando o bicho pega, quando o movimento vai ser maior. Veja na reportagem. Pegar ônibus e ninguém em pé, difícil, viu? Eu moro na região da Zona Leste, então aí que tem mais ainda. Até os sábados que tem menos passageiros. Sempre tem gente em pé. Quando eu venho à tarde, 2 horas, às 14h20 mais ou menos, bem lotado. No sábado passado, a segunda linha mais movimentada foi a Itaquera Parque Dom Pedro. Nela que embarcamos. Tenho medo, mas tem álcool aqui. Tenho outras máscaras para trocar. Eu não tô, assim, deixando para lá, não, que eu sei que existe e é triste. Quem pega ônibus todos os dias sabe da preocupação com o contágio do coronavírus. Você sentado, você senta um do lado do outro, né? Então, é próximo do mesmo jeito. Talvez você não vai ter as pessoas em cima, assim, de você respirando, às vezes tossindo e tal, mas você vai ter o contato com as pessoas, então não tem muito o que fazer, né? Você aqui optou por ficar assim até para se proteger?
Porque não tem ninguém do lado também, né? Havia poltronas livres, algo incomum e até difícil de acreditar que vai dar certo na segunda-feira, quando o número de passageiros é bem maior. Vem segunda, assim, 6 da manhã, 7, tá bom? Aí você vai ver a realidade da condução. Você acredita que essa medida não vai funcionar? Não, eu espero que funcione, espero muito, porque por enquanto a gente não tá protegido nada. A Prefeitura da capital diz que colocou 2.000 ônibus a mais para circular, totalizando cerca de 10.000. O que chama atenção aqui nesse ponto de ônibus é que são vários veículos passando, ó. Parece que é um número maior de ônibus e cruzando no ponto com maior frequência. Mas este passageiro conta que mais cedo embarcou na linha Guaianazes-Itaquera, na Zona Leste, e que a medida ainda não estava sendo cumprida. Não estava super lotado, mas tinha gente em pé. Tinha lugar para sentar nos bancos ou não? Não. Aí, agora, a gente sabe que todo mundo está tendo prejuízo com essa história do coronavírus, né? Só as empresas de transporte não podem ter? Por que o passageiro não pode andar num transporte assim, vazio? Por que tem sempre que andar no limite da capacidade do transporte lotado? É isso. A gente vai acompanhando. No mês passado, a ONG Vocação arrecadou dinheiro pela internet para comprar cestas básicas e material de limpeza para moradores de comunidades da Zona Sul de São Paulo. Mas na hora de cadastrar as famílias que iam receber essas cestas, a ONG fez um levantamento que descobriu que 80% dessas pessoas estavam sem renda. Não tinham dinheiro para comprar comida, sabonete para lavar as mãos e muito menos máscaras para se proteger. E daí nasceu uma outra campanha que o César Menezes conta para a gente agora. Doe máscaras para quem precisa. Esse é o nome da nova campanha da ONG Vocação para ajudar as famílias que estão passando dificuldade durante essa pandemia. Quem quer ajudar, doa dinheiro pela internet. A ONG compra o material e contrata as costureiras. E as máscaras são distribuídas de graça para proteger milhares de pessoas. A nossa meta do primeiro mês é de captar R$120 mil, que produziriam 40 mil máscaras, o que nós daríamos para 2.000 famílias. Hoje, a gente tem lá 10 funcionárias internas e 10 costureiras externas, que são da comunidade, e o nosso objetivo é chegar a 40 pessoas trabalhando nisso e chegarmos a uma capacidade de 80 a 110 mil máscaras por mês. Então, quem doar, na verdade, ajuda duas vezes, né? Quem doar ajuda quem recebe a máscara, mas ajuda também quem está trabalhando para a confecção das máscaras. A ONG já arrecadou pouco mais de 70% da meta inicial e as primeiras máscaras já ficaram prontas. A Marineide é uma das costureiras da comunidade que foram contratadas para essa campanha. Ela vai receber R$1,20 para cada máscara que confeccionar. Foi um alívio, porque ela já estava com as contas atrasadas. Há 30 anos trabalho com costura, né? Fazia confecção de camiseta em casa mesmo. Mas em março, com a notícia dessa pandemia que assolou todo o Brasil, todo o país, ficou difícil. E com essa doença, muitas coisas aqui em casa deixaram de ser pagas, né? Eu moro de aluguel, tenho um dos filhos sendo um que é especial, então tudo vai o dinheiro, infelizmente. Através dessa ONG veio o convite da Vocação. Eu aproveitei a oportunidade de estar ajudando de alguma forma. E também adquirindo meios para eu poder continuar pagando as contas junto com o meu esposo, já que só com o dinheiro dele não dá. Nem todo mundo que está fazendo as máscaras é costureira de profissão. A Lu, por exemplo, é cabeleireira. Ela tem um salão que está fechado desde o início da pandemia. O marido é autônomo e também ficou sem trabalho. Então, por conta própria, ela começou a costurar máscaras para vender. Mas além de ter que sair de casa para oferecer, e isso é um perigo, não é uma venda certa. Agora, a ONG descobriu essa segunda vocação dela e chamou para ajudar. Eu consigo fazer em média de 80 a 120 por dia. Isso daria mais ou menos uns R$120 por dia. Isso, mais ou menos isso. Já ajuda bastante. Bastante sim. É uma coisa que a gente faz e não é assim
por dinheiro, de verdade mesmo, não é de coração. É uma sensação assim de você está ajudando a ajudar o próximo, né? Você está fazendo parte disso. Muito legal, né? O primeiro lote com 11 mil máscaras foi entregue na segunda-feira para famílias já cadastradas pela ONG, mas a campanha vai continuar enquanto houver necessidade. Então, quem quiser ajudar é só acessar www.vocação.org.br. Vocação sem acento, sem cedilha e sem tio. O site está aparecendo aí, ó, embaixo na sua tela. E essa semana na Baixada Santista, mais uma medida para tentar conter o coronavírus foi colocada em prática. Uma cabine de desinfecção passou a funcionar no principal acesso de pedestres à cidade, que é a Ponte dos Barreiros. A cabine foi instalada na cabeceira da ponte, no trecho da área insular, há poucos dias. Para receber a higienização, é só caminhar devagar pela cabine, com os braços abertos e os olhos levemente fechados. Tem a nebulização, que é feita através do hipoclorito de sódio diluído em água. Não é prejudicial à saúde, não mancha a roupa. Pelo contrário, é mais uma ação de prevenção contra essa pandemia. Os ciclistas também podem usar, mas precisam passar carregando a bicicleta. O equipamento na principal ligação entre a ilha e a área continental da cidade ajuda a evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Só na parte continental são mais de 150 mil moradores. É bom, né? Se for para melhorar, né? Para a área continental, tem muita gente. Na hora indo e vindo, né? Quer dizer, a senhora volta para casa descontaminada. E amanhã de volta e assim por diante. Legal, né? Pelo menos ajuda a combater esse vírus, né? A cabine pode ser usada pela população todos os dias das 7 da manhã às 7 da noite. Perto da Ponte dos Barreiros, a prefeitura também instalou pias com sabão para que a população possa higienizar as mãos. Lembrando que a Ponte dos Barreiros não era para ser uma passagem de pedestres, né? Era para ser uma passagem de veículos, está interditada e aí, por isso, só os pedestres estão passando e agora colocaram aí esses locais de desinfecção. E a partir de hoje, concessionárias de veículos e escritórios voltam a abrir nas 7 cidades do ABC. Essa flexibilização, que já foi ou vai ser publicada nos diários oficiais dos municípios, contraria a classificação do governo para a região que ainda está na fase 1, que é aquela fase vermelha do Plano São Paulo. O Giba Bergamin está em Santo André e, pela manhã, conversou com comerciantes do ABC. E vamos falar com ele agora, ao vivo, então, para saber o que o pessoal acha desse decreto por lá. Giba, boa tarde para você. Oi, Glorinha, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o SP1 neste sábado. Falamos aqui do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que é onde o grupo de prefeitos aqui das 7 cidades da região se reúne para debater as questões regionais. Como você disse, de manhã a gente circulou aqui por Santo André, São Caetano, a região do ABC aqui. A gente já até pôde ver que algumas concessionárias já estavam meio que preparadas para abrir ali, com as portas abertas, só que só a partir da 1 da tarde mesmo é que vai poder haver essa abertura com atendimento de clientes. O pessoal estava até meio apressado aí para abrir. Eu conversei com comerciantes, claro que eles estavam muito ansiosos por essa reabertura, né? Eles falaram da queda no número de vendas nessas concessionárias, revendedoras de carros usados e novos. Então, tudo que eles estavam esperando é voltar a abrir para revender, especialmente porque, para vender, o cliente precisa ver o carro, né? Esse é o principal argumento deles, especialmente nessas concessionárias. A gente sabe dessa controvérsia, né? O governo do estado acha que o Grande ABC não deve ter a reabertura da economia, do comércio, mas os 7 municípios decidiram, de maneira unilateral, fazer essa reabertura. Cada município publicou o seu decreto com as regras. E por que o governo diz que ainda não é hora de abrir o ABC? Por conta dos números. Eu vou falar alguns aqui, de mortes e de casos de Covid-19 no estado de São Paulo e na região do ABC. No estado, hoje, a gente preparou até um quadro para isso, são 134.565 casos de Covid-19, de novo coronavírus. 8.842 mortes por causa da doença. Na capital, o número total de casos é de 71.453, com 4.805 óbitos. São 601 óbitos por cada 100 mil habitantes. Vou falar o número de Santo André para a gente ter uma ideia. O total de casos aqui, 2.917. Mas um total de óbitos de 160.
o número de casos por 100 mil habitantes chega a 420. Então, é um número alto na proporção, segundo o governo estadual, e por isso, segundo o governo, essa necessidade de não fazer a reabertura, o que os municípios contestam. E haveria uma reunião aqui hoje, justamente para discutir isso, já que os municípios já decretaram essa reabertura das concessionárias e dos escritórios, aqui como os de advocacia, por exemplo. Só que essa reunião foi cancelada de última hora. O prefeito de Diadema, que é o vice-presidente aqui do consórcio intermunicipal, ficou muito irritado, disse que não deveria ser cancelada essa reunião, que ela já estava prevista numa ata de reunião de ontem, que foi discutida aqui, estava confirmada a presença do secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, mas isso foi cancelado. Segundo o prefeito, quem cancelou foi o secretário, mas o secretário disse que não, esse cancelamento aconteceu por uma iniciativa de outros prefeitos, e uma nota oficial que foi enviada aqui diz que essa reunião que haveria hoje, para debater a reabertura aqui, foi remarcada para a próxima segunda-feira. E aí a gente vai saber o que vai acontecer, né? Porque o governo está dizendo que não deve haver essa reabertura no ABC por enquanto. O prefeito de Diadema falou que ele tem uma questão em relação aos leitos, é que 85% dos leitos de UTI na cidade de Diadema, que é uma cidade grande, com muitas indústrias de autopeças aqui na região do ABC, tá com uma taxa alta, né, de taxa de ocupação de leitos de UTI, de 85%, e ele espera aí que um espaço que ele tem, que é o quarteirão da saúde aqui, seja incrementado com novos leitos. Enfim, enquanto essa polêmica continua, os comerciantes já estão prevendo a reabertura e ansiosos e, claro, todos de olho nas regras dessa reabertura que nós vamos mostrar agora na reportagem. Nessa concessionária da Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, o cartaz já avisa que a máscara é item obrigatório. Desde o início da quarentena no estado, a loja não pode abrir ao público. Mas a partir de 1h de hoje, tem autorização da prefeitura para voltar a receber os clientes. Todo mundo quer voltar a trabalhar e aí, nós já tomamos todas as precauções necessárias e a gente já só estava esperando o decreto. Mesmo sem o aval do governo do estado, os 7 municípios que compõem o Grande ABC decidiram flexibilizar a quarentena, assim como na capital. A edição extra do Diário Oficial de São Caetano de hoje libera o atendimento presencial em concessionárias e revendedoras de veículos, além das atividades em escritórios. O protocolo de higiene será o mesmo em toda a região. As concessionárias só podem abrir por 4 horas, de 1 às 5 da tarde, com apenas 20% da capacidade. Intervalo de 30 minutos entre os atendimentos e respeitando 1,5 metro de distância. Ainda tem que oferecer álcool gel e medir a temperatura dos clientes na entrada. Para os escritórios, o decreto é praticamente igual. A diferença é no horário de funcionamento. Abrem às 10 da manhã e fecham às 2 da tarde. Para o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, a medida foi precipitada. A região do ABC, ela ficou na fase vermelha ainda por ter uma capacidade hospitalar inferior à necessária para que se faça o início da flexibilização na fase laranja, né? Uma taxa de ocupação superior a 80%. Portanto, hoje nós orientamos para que eles sigam com a regra da fase vermelha, portanto, sem a flexibilização de concessionárias e escritórios. O secretário tinha uma reunião hoje com o consórcio Grande ABC para discutir essa flexibilização. Mas o encontro foi desmarcado agora pela manhã. A mudança irritou o vice-presidente do consórcio, que reforçou que as cidades podem fazer a reabertura. Hoje essa situação ela está de uma forma legalizada, né? Porque antigamente a coisa já está funcionando praticamente no estado inteiro, né? E o governo não consegue mais segurar. O Henrique mora na capital e trabalha numa loja de roupas em São Caetano. Por enquanto, atendimento a clientes só por telefone e internet. Ele comemora a reabertura desses setores, mas ainda tem receio. Tô achando muito bom, né? Muita gente tá precisando trabalhar, né? Mas também as pessoas precisam tomar consentimento, né? Tipo, por mais que esteja aberto, sempre tomar os cuidados, né? Tá, então a gente lembra, né, que o Ministério Público vem questionando na Justiça essa flexibilização feita por algumas cidades aqui no estado e que contrariam, né, o decreto do governo paulista. Algumas prefeituras tiveram que voltar atrás, inclusive, e a gente segue aí acompanhando todo esse imbróglio, toda essa história desse mapa que ficou colorido, mas com cores aí que
muitas prefeituras não estão respeitando e, enfim, cada um está fazendo do seu jeito. E agora de manhã, em entrevista ao repórter César Galvão, o secretário de Saúde da capital, Edson Aparecido, defendeu mais uma vez a flexibilização adotada em São Paulo. E, segundo ele, os números mostram uma estabilização da Covid-19 na cidade. Vamos ver o que ele disse. Os números nossos estão, de uma certa forma, se estabilizando, né? Nós vimos com um patamar de internações na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, na casa de 65, 70, 60 internações de Covid diárias aqui na cidade de São Paulo em UTIs. Nós tivemos na última semana uma queda para 42 solicitações durante 3, 4 dias e na tarde de ontem nós tivemos um conjunto de solicitações que chegou a 34. Então nós estamos muito observando esses números para ver se eles se consolidam e que a gente possa eventualmente ter entrado no chamado platô de estabilização da disseminação da doença aqui na cidade. Mas ainda é muito cedo para poder afirmar isso. E a vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o estado até o dia 30 de junho. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, já que a adesão está abaixo de 50% entre mães, crianças menores de 6 anos e adultos com idades entre 55 e 59 anos. Vamos acompanhando também. Mudando de assunto agora um pouquinho, um avião carregado com 450 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido na cidade de Fernandópolis, isso no interior do estado. Vamos dar uma olhadinha então aqui, na reportagem do G1, que aparece no nosso telão. A apreensão foi no início da noite de ontem. A polícia acredita que o avião tenha saído do estado do Pará e aí ele tenha pousado em Mato Grosso para abastecer e chegou em Fernandópolis, onde a droga seria descarregada. 2 homens que estavam na aeronave foram presos em flagrante. Tudo lá no G1, se você quiser acompanhar a reportagem completinha. 140 agências da Caixa Econômica Federal aqui do estado de São Paulo abriram hoje cedo para fazer o pagamento em espécie do auxílio emergencial. Essas imagens que a gente está vendo agora são de agências que ficam na região central da capital. O movimento estava bem tranquilo, como a gente consegue ver. As agências funcionaram das 8 da manhã até o meio-dia. Pouco antes de fechar, foram distribuídas senhas para quem estava nas filas. A intenção é atender todo mundo, lembrando, que o pessoal hoje foi receber a segunda parcela do auxílio, respeitando as regras que estão no calendário. O recebimento pelo aplicativo Caixa Tem continua normalmente e pode ser feito em qualquer horário. E agora a gente vai mostrar um exemplo de solidariedade que vem lá da Baixada Santista, da cidade de Cubatão. O dono de um restaurante decidiu aproveitar a estrutura da empresa para doar. Ele arrecada alimentos, cozinha e doa para moradores carentes da cidade. Na cozinha do restaurante, o molho de tomate com salsicha é preparado numa grande panela. Numa outra está o macarrão. Logo, tudo fica pronto e é colocado em pratinhos de isopor. A refeição vai ser entregue para famílias que estão em situação difícil por conta da pandemia. Assim que começou a pandemia, na primeira semana que a gente teve que fazer o fechamento, numa quinta-feira, na sexta-feira a gente se reuniu e falou dessa possibilidade de poder ajudar de alguma forma. A gente está tentando devolver isso para o universo aí através de uma boa ação. E essa é a nossa ação colaborativa. Os produtos foram arrecadados junto à comunidade. E 3 vezes por semana as marmitas são preparadas no restaurante e levadas para a Vila Noel, um dos núcleos mais carentes da cidade. O carro com as refeições para numa casa da Vila Noel. É onde as marmitas são separadas por voluntárias e os moradores cadastrados vão pegar as refeições. Para alguns moradores, essa refeição é a única que eles têm. Alguns vêm dizer para mim, olha, eu dividi para hoje e para amanhã. A iniciativa beneficia mais de 50 pessoas. Além das refeições, são doadas também máscaras. É uma transformação humana fazer uma boa ação, Não só pela gente que está fazendo, com os voluntários, e de uma certa forma mostrar isso, incentivar outras pessoas a colaborarem também, para ser menos pior a situação da crise. Tá aí, Pessoal, ainda a gente sabendo toda a dificuldade que os restaurantes estão passando, mas ainda assim a turma tentando ajudar da forma que consegue, da forma que pode. Aqui no nosso telão, a gente já dá uma olhadinha no que aparece. Olha, temos fotos aqui. Deixa eu dar uma procurada, que o pessoal está me falando.
que tem aqui uma imagem que eu estou procurando aqui. Aqui, ó. Campanha na Zona Norte, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, distribuição de cestas básicas. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vitor Pastore que colocou aqui pra gente. Dá uma olhada nessa fila, quantidade de gente aguardando por essa doação de cestas básicas, gente. Por essa distribuição de cestas básicas. Aí a nossa Motolink foi para lá. São imagens do André Mategui e do Rodinei Silva. Estão lá na Engenheiro Caetano Álvares e essas cestas básicas estão sendo doadas por uma loja de veículos que arrecadou aproximadamente 4.000 cestas. O Globocop também sobrevoando ali a região. 2.500 já foram entregues. E aí, para receber a doação, as pessoas passam por uma cabine de descontaminação. Quem aparece sem máscara também recebe a proteção. E o mais importante é isso, olha, gente, sai com a cesta básica nas mãos. Vocês viram a quantidade de pessoas nessa fila por uma cesta básica. A gente sabe a necessidade que as pessoas estão passando. Temos mostrado isso aqui constantemente nos nossos telejornais. E aí a gente vê o tamanho da fila da necessidade, a fila da fome, a fila das famílias que precisam de um pouco mais de atenção e a fila das famílias que precisam da doação. Tá aí, então, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte, aqui da capital, ao vivo para vocês. E por causa da flexibilização da quarentena em algumas cidades do interior, hoje é o primeiro sábado com shoppings abertos. Mas eles precisam seguir aí uma série de restrições. Vamos até São Carlos, então, que está na fase 3, fase amarela da flexibilização daquele mapa do estado, né? E já permite aí a abertura desse tipo de comércio. Rafa Castro conversa com a gente ao vivo. Rafa, boa tarde para você. Oi, Glorinha, tudo bem? Boa tarde, gente. Falamos ao vivo aqui do Shopping São Carlos, região central do estado. Por aqui, a mudança foi no horário, agora o shopping está funcionando no horário reduzido. Antes era das 10 da manhã às 10 da noite, agora é do meio-dia às 6 da tarde. A primeira meia hora é reservada para o atendimento exclusivo das pessoas que estão no chamado grupo de risco para o coronavírus, no caso idosos, por exemplo. E aí, depois do meio-dia e meia, daqui a pouquinho, então, vai ser permitida a entrada dos outros clientes que já estão ali aguardando. E aí, como é que vai funcionar? Quem não estiver com máscara vai ganhar uma máscara aqui do pessoal do shopping. E aí tem que passar por esse ritual aqui, certo? Então tem que primeiro pegar a fila, sempre respeitando a distância, tá? Ó, tem